Esses dias dando aula para o segundo ano, uma aluna um pouco aflita me fez uma pergunta. E não era uma pergunta dentro do contexto da aula, não. Ela me disse: professor, eu não sei bem quem eu sou, eu estou até preocupada com isso. Eu não sei bem quem eu sou, nem o que eu quero. E aí a gente conversou um pouco e eu trouxe essa questão para casa e essa coisa ficou na minha cabeça. E eu gosto muito de pensar e eu gosto muito de mergulhar um pouco em questões que já parecem resolvidas, mas nunca estarão resolvidas porque são muito complexas, porque envolvem muitas circunstâncias. Eu me deparei perguntando a mim mesmo sobre a questão do conhecer-se a si mesmo. A filosofia toda trabalha em cima da ideia do autoconhecimento, e isso é muito incrível, é muito importante. Eu gosto dessa ideia de buscar, de procurar, de viajar dentro de mim, me encontrar. Mas eu começo a perceber, e isso vem de algum tempo, que esse conhecer-se a si mesmo, segundo a ideia socratiana da possibilidade ou da necessidade de conhecer quem somos, ou mesmo de nos tornarmos quem nós devemos ser, de acordo com a máxima nietzschiana, torna-te quem tu és. Eu fui percebendo que toda essa questão, por eles trazido à tona, não foi trazido à tona por acaso. Eles sabiam da complexidade desse caminho e sabiam também de como esse caminho é difícil para ser atingido, como essa meta é complexa. Todos nós formulamos dentro de nós, desde a mais tenra idade, mitos sobre quem somos. Nós inventamos versões de nós para sobreviver às questões do mundo. Desde muito crianças, desde a nossa imaturidade absoluta, crianças mesmo, ainda sem nenhuma formação moral, sem nenhuma formação psicológica, nós somos colocados diante de um Deus poderoso, punitivo, vingativo. E somos também colocados diante de um pecado que nós nem conhecemos, que nós nem sabíamos que existia, porque não fomos nós que cometemos, foram nossos primeiros pais e nós nem sabíamos que além dos nossos tínhamos os primeiros. E somos colocados diante de várias questões, e isso é só o início. Estamos sempre sendo confrontados por uma sociedade, por exigências, por necessidades, pela nossa classe. E vamos sempre buscando construir versões de nós mesmos, mitos sobre nós mesmos, para podermos sobreviver a todo esse enfrentamento que nós já começamos de forma muito inferior. Já entramos perdendo pela nossa imaturidade. O ser humano é um ser inacabado que vai se construindo e honestamente não temos nem tempo para que essa construção se efetue de forma absoluta, mas vamos indo, vamos caminhando. Em determinados momentos formamos mitos positivos, engrandecedores de nós mesmos, como sendo pessoas corajosas, destemidas, sedutoras, incansáveis, leões, fortes, que não tememos nada. E vamos construindo esses mitos onde a própria arrogância vai se unindo, vai se agregando a isso. E também construímos mitos negativos, principalmente aqueles que têm uma educação difícil, que têm uma infância muito complexa, uma infância onde a opressão passou a ser o estilo de educação, onde eles não têm nenhum ponto de referência. E, infelizmente, em muitos casos, a construção de um mito é a construção de um mito de profunda inferioridade, de um ser já derrotado,
que não consegue se elevar, que não consegue ascender a um outro nível, que não acredita em si mesmo e que tem como estrutura fundamental da própria existência o medo. Em ambos comportamentos, nessas formas de pensar baseadas em mitos construídos por nós mesmos, pela nossa necessidade de sobreviver a tudo aquilo que nós nem conhecemos, para que nós possamos alcançar, ou pelo menos começar, a descobrir quem realmente somos nós, a desconstrução desses mitos primordiais em nós são fundamentais. Desconstruir esses mitos não é um processo tão simples. Para desconstruí-los, em primeiro plano, é fundamental começar a ter consciência de que esses mitos que construímos sobre nós mesmos não significa a verdade de quem somos. Não é um processo simples, é um processo lento. Em várias situações, algumas circunstâncias, algumas situações limites nos trazem diante de nós mesmos, porque em momentos onde nós achávamos que teríamos um comportamento tal, esse comportamento fugiu, não existiu, e demos uma outra resposta. É uma maneira interessante de se conhecer, mas não no seu todo, mas não no total, mas não como realmente somos. As situações limites nos trazem a ideia do autoquestionamento e da autocrítica. E aí se abre um novo portal para que nós possamos buscar esse conhecimento real de quem somos. Não é um processo simples. Até porque esses mitos positivos ou negativos, mitos de afirmação e de negação de nós mesmos, estão muito arraigados à nossa personalidade. Foram construídos lentamente durante muito tempo, desde a nossa tenra idade. E esses mitos trazem com eles muitos valores complexos, muitos sentimentos perigosos, como medo, como a aflição, como o pânico, como uma impulsividade incontrolável. Talvez a grande chave para o equilíbrio humano seja estar dentro do processo do conhecimento de si mesmo. Porque não temos tempo, no meu entendimento, de nos conhecer totalmente. Porque somos instados durante nossas vidas por várias circunstâncias. E claro, as mais graves dentre elas são aquelas que nós não esperamos que aconteça ou que fugimos até de pensar sobre elas. A morte, o medo de perder quem amamos, o medo de não conquistarmos o que queremos. Esses medos, eles vão sendo construídos desde muito tempo. Conhecer a si mesmo é um processo de revelação muito complexo, muito difícil. E acredito eu que a grande maioria de nós, seres humanos medianos, estaremos sempre em processo, em busca desse autoconhecimento. E acredito eu que essa busca, esse processo, esse caminho, já seja uma grande conquista de uma espécie profundamente frágil em relação à vida. Nossas respostas àquilo que a vida nos apresenta, às questões cruéis e brutais que a vida nos apresenta, são respostas que nem sempre podem ser consideradas nossas respostas absolutas e reais. É impossível para nós isso. Talvez por isso a vida humana ainda seja um grande mistério.
E ainda bem que ela ainda é um grande mistério, porque vai sempre exigir que pensadores se debrucem e busquem entender qual esse mecanismo que nos move. Será que realmente chegaremos à glória de conhecermos absolutamente quem somos? Será que chegaremos realmente a esse momento tão especial de nos tornarmos quem realmente somos? Tem um mito muito drástico que diz que quando morremos, do outro lado do portal, existe um nós perfeito. Aquele nós que nós deveríamos ter sido, mas não fomos, porque erramos o nosso caminho. E esse nós perfeito, ele nos cobra. E ele diz, olha, você não vai conseguir chegar até aqui, ou você nunca será o que deveria ter sido, porque você cometeu vários erros. Você poderia ter sido assim. Você poderia ter sido perfeito. É um mito brutal, cruel, um mito contraditório, paradoxal, um mito absurdo. Porque nós humanos vivemos em profundo conflito com aquilo que queremos, com aquilo que os outros querem, com aquilo que o mundo nos oferece, com aquilo que a sociedade na qual estamos inseridos nos proporciona, e aí vamos nós. Gosto da ideia de liberdade sartriana, que diz que o ser humano está condenado a ser livre, porque não podemos fugir às nossas escolhas, e acredito no que ele diz e gosto do que ele diz. Contudo, quais as escolhas que temos? Quais as qualidades das escolhas que vão se apresentar para nós, para que nós, condenados a escolher dentre quais será a mais correta, concreta, justa, boa, é a grande questão. Contudo, conhecer-se de forma absoluta, no meu entendimento, é algo muito complexo. Talvez nós nunca consigamos chegar até lá. Por isso, talvez Sócrates, Nietzsche, Merleau-Ponty, Sartre, Schopenhauer e outros mais se debruçaram tanto nessa questão que acredito eu seja a grande questão da filosofia. Pelo menos nos trazer a questão. Pelo menos nos trazer a questão para que nós possamos dar a nossa resposta. E nesse aspecto eu gosto muito daquilo que Carl Gustav Jung diz acerca da necessidade de darmos nossas respostas pessoais, à grande questão que a vida nos coloca. A vida nos coloca, segundo Jung, uma grande questão. E somos nós, segundo Jung, uma grande questão colocada perante a vida, e segundo ele nós devemos dar a nossa resposta, porque senão estaremos submetidos à resposta que o mundo nos der. E ele está exato. A pior coisa que pode acontecer para nós humanos é que nós nunca estejamos no caminho de busca para conhecer quem somos. Esse momento é o momento mais drástico e fundamental na nossa vida. Aquele que não encontra esse momento, aquele que não busca esse momento, ou aquele que não se preocupa com ele, vai estar sempre reificado, coisificado por princípios que não são deles. A alienação humana não é nada mais, nada menos do que essa impossibilidade de dar a resposta sobre si mesmo e estar refém, de maneira brutal, à resposta que o mundo nos dá. Seres pensantes que somos, creio que nosso ofício ao pensar, o nosso ofício ao refletir, não exercer esse nosso ofício, é um autocrime, é um crime contra a própria existência. E nós não podemos aceitar isso. Contudo, acreditar
que chegaremos no momento do grande encontro com aquilo que realmente somos, eu acho muito complexo. Talvez, alguns seres humanos muito evoluídos, com uma possibilidade profunda de reflexão, de autoconhecimento absoluto, autocrítica, consiga, mas creio eu que todos nós, ou a maioria de nós, se já estivermos nesse processo de busca, nós teremos a capacidade de nos conhecer melhor, de pelo menos entender que nós necessitamos buscar quem somos, correr feito loucos atrás de nós mesmos. Eu tive um amigo, quando eu mudei para essa cidade em que moro hoje, e eu conheci, ele brincava comigo, e ele estava, assim que eu entrei no curso de filosofia, ele já havia saído há uns 3 anos. O cara é muito inteligente e tudo mais. E ele me dizia que quando ele estava diante de uma esquina, de uma rua, ele sentia profundo desejo de correr para ver se encontrava virando do outro lado. Porque ele dizia para mim que o tempo e o espaço são muito mal interpretados. Isso é magnífico. E dentro dessa grande questão, talvez nos encontrar dentro da questão do tempo e do espaço também seja uma forma muito, muito importante para descobrir realmente quem somos. Porque, infelizmente, todas as nossas noções de tempo, espaço e até mesmo movimento já estão sendo pré-determinadas por modelos sociais, por modelos ideológicos que, infelizmente, só nos tiram desse caminho. Mas conhecer quem somos, buscar quem somos, nos entender com quem somos é fundamental. Acredito eu, e isso por experiência pessoal, eu passei por muitos momentos. E os momentos trágicos, que não foram poucos, eles sempre me revelaram algo de mim mesmo. Eles trouxeram para mim um outro tipo de comportamento. E olhem, eu não pedi por esse comportamento. Eu não pedi para que esse outro eu estivesse perto de mim. Mas ele foi sendo engendrado dentro desses processos trágicos da minha vida. E nós acabamos, e eu acabei me tornando, dentro de todo esse caminho existencial que eu percorro há 62 anos, muitos de mim foram se achegando e meu comportamento esteve sempre vinculado a isso. E as minhas respostas acabaram construindo ou reconstruindo ou colocando mais uma personalidade, mais um modo de ser naquilo que sou. Talvez eu seja modos de ser, talvez nós sejamos modos de ser. Bem, não conquistar a verdade absoluta de si mesmo, não conhecer-se absolutamente como és ou como é, não é nenhum crime. Acredito que pelo pouco tempo que tenhamos, talvez possamos ter consciência das versões que temos de nós mesmos, versões construídas por nós. E, na verdade, quer queiramos, quer não, acabamos sendo os grandes construtores da nossa própria existência. Nietzsche, um pensador inacreditavelmente complexo, mas inacreditavelmente claro por ser complexo, aqui é que reside a beleza do pensamento de Nietzsche. Ele diz no livro A Gaia Ciência, num dos capítulos dessa obra, ele diz exatamente o seguinte: eu sou vários, há multidões em mim. Na mesa de minha alma sentam-se muitos, e eu sou todos eles. Há um velho, uma criança, um sábio, um tolo.
Você nunca saberá com quem está sentado, ou quanto tempo permanecerá em cada um de mim. Mas prometo que, se nos sentarmos à mesa, nesse ritual sagrado, eu lhe entregarei ao menos um dos muitos que sou, e correrei o risco de estarmos juntos no mesmo plano. Isso é magnífico. Isso me foi uma resposta muito positiva, muito forte, no momento em que eu achava que o eu fosse algo muito único, mas não, ele não é. Nós somos uma história muito inacabada. Nós somos cheios de lapsos e fendas. Talvez nós sejamos impossíveis de conquistar. Contudo, algo em Nietzsche eu percebi em mim, que existem sim muitos seres em mim, muitas personalidades em mim. E acredito que em todos. Somos sim crianças, velhos, tolos, sábios, brincalhões, sérios, sarcásticos, reflexivos, impulsivos. Somos todos esses seres humanos e eus que habitam dentro de nós. E que nós não pedimos por eles ou fomos buscá-los, mas eles foram sendo construídos na nossa história, foram se achegando a nós, foram participando de nós. Talvez seja essa uma das maiores estratégias de nossa personalidade e de nossa mente para nos salvar da brutalidade da vida. Somos muito imaturos ainda. Vivemos pouco, nem temos tempo para reflexão, nem temos tempo para tudo aquilo que deveríamos fazer em relação àquilo que somos. O autoconhecimento, em determinadas situações ou em muitas situações, é um luxo e não deveria ser. E por isso acredito que esses vários eus que nos habitam, que são construídos por nós de forma talvez inconsciente ou de forma sutil, esses eus vão se achegando, vão participando de nós como bons amigos generosos. E não existe um limite de tempo para que esses novos eus venham surgindo. Eu passei por muitas tragédias brutais e duras, como qualquer ser humano passou. Porém, a tragédia pessoal, a sua tragédia, é sempre a tragédia mais importante e é real, porque somos seres singulares e temos a nossa lenda pessoal para viver ou para desistir dela. Isso é um direito humano. Estar ou não estar, isso é um direito humano. No meu entendimento, um dos maiores direitos e uma das maiores provas da racionalidade humana, mas não é essa a grande questão aqui. Esses novos eus que vão surgindo, que vão se achegando, que vão nos aparelhando de outros tipos de manifestações, de outros tipos de estratégia de sobrevivência. Esses outros eus aparecem. Eles são. E você vai conhecendo a sua personalidade no dia a dia. Por isso, às vezes, o estranhamento consigo mesmo. E esse estranhamento nada mais é do que o seu contato com um novo eu, que está ao teu lado no momento profundo de necessidade. Contudo, nunca devemos, jamais, esquecer da busca de quem somos. Buscar quem somos é o caminho. Se conseguiremos chegar ao absoluto de quem somos, maravilhoso, parabéns. Se não, devemos, quando pudermos e quando nossa consciência permitir,
E esse talvez seja a grande conclusão desse processo. Nós devamos escolher a melhor versão de nós mesmos. Não digo não digo a versão adequada, porque às vezes o adequado pode ser um pouco mais perigoso, mas a melhor versão de nós mesmos. Nós devemos entendê-la, nós devemos conversar com ela e estabelecer com ela um pacto de convivência mais perene. Talvez esse seja o caminho. Espero nem ter certeza, porque tenho medo que a certeza de que achei a conclusão efetiva da busca de mim mesmo atrapalhe a conquista de quem sou dentro do processo. Hoje eu acredito muito mais que estar no processo já é aquilo de mais importante que nós humanos podemos construir nessa busca de saber quem somos. Conhece-te a ti mesmo, torna-te quem tu és, ou permaneça no movimento constante de buscar sua própria verdade, de conhecer-se dentro do processo. É isso.